Convido então os irmãos a abrirem as Bíblias, sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler os versículos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Lembrar que o propósito desta carta é expressar a importância do desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja. Que quem era menino deixe de ser menino, quem era criança um dia deixe de ser criança, e que seja homem, que seja mulher, que seja maduro, que seja experimentado. E esta carta serve para isso, para incentivar a maturidade espiritual. Ela tem uma mensagem que pode ser resumida desta forma: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Então é especialmente sobre relacionamentos que eu gostaria de começar a falar, expondo este capítulo. Nós vamos ter algumas oportunidades de olhar para 1 Coríntios 7, pelo momento que estamos a viver. Um momento que nós aqui, como igreja reunida, como uma missão ainda, em termos, vamos falar de organização, mas ainda como uma congregação, mas na essência sendo igreja, na essência nós temos Cristo como Senhor, na essência nós seguimos as Escrituras, e é com as Escrituras e com Cristo que nós queremos aprender a sermos maduros espiritualmente, a crescermos, deixarmos de ser meninos e meninas e sermos homens e mulheres experimentados espiritualmente, que se relacionam de forma amorosa, libertos, como há pouco ouvimos, libertos do pecado. E quem faz isso é Cristo através da sua graça. E estar num lugar como este, estar num ambiente como este, é sem dúvida um privilégio. Estarmos sentados e ouvirmos, a lermos e ouvirmos a palavra que é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus para nós, para a nossa alma, para nos ensinar. Esta carta é um manual de conduta. 1 Coríntios é um manual de conduta prática, tanto para a igreja como para cada indivíduo, para cada cristão, cada crente. E começa assim este capítulo: quanto ao que me escrevestes. Portanto, há aqui uma referência a algo que foi escrito em nome dos irmãos da igreja de Corinto, foi dirigido a Paulo. Provavelmente com uma pergunta, é muito provável que tenham contado alguma coisa e tenham levado uma preocupação, uma dúvida, uma pergunta a Paulo. Mandaram-lhe por escrito alguma coisa relacionada com este tópico, com este assunto. Relacionamentos entre um homem e uma mulher. Entre um jovem, um rapaz e uma rapariga, um moço e uma moça. Entre homens e mulheres. Este capítulo trata sobre isso. E perguntas, dúvidas, são muito importantes. Podem ser uma maravilhosa oportunidade para o ensino, para dar ocasião à doutrina cristã. Doutrinar é ensinar, é partilhar a verdade, é partilhar aquilo que é a verdade de Cristo neste caso. Então, fazer perguntas, colocar dúvidas, trazer problemas, trazer casos e dizer a quem está investido de responsabilidade, de autoridade para ensinar a igreja, como era o caso de Paulo, é uma maravilhosa oportunidade para o ensino, para a doutrina. Então, não é errado fazer perguntas. Pelo contrário, muitas vezes é necessário. Sabemos, contudo, que há perguntas que são hipócritas, há perguntas que são perniciosas, há perguntas que são tendenciosas, há perguntas que apenas querem revelar
orgulho, soberba, arrogância, impaciência. Há perguntas provocadoras, há perguntas que podem insultar, porque elas já trazem um conceito de desconfiança ou de uma crítica ou de uma acusação. Há muitas perguntas. Mas há boas perguntas. Há perguntas que revelam mesmo esse desejo de aprender. E alguém fez perguntas a Paulo acerca de relacionamentos. E Paulo dá respostas que ele recebeu do Senhor. Ele foi inspirado pelo Senhor. O Espírito Santo estava em Paulo. Ele tinha o Espírito Santo nele. E Deus conduziu para ele escrever exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse. E é isso que nós acreditamos. É por isso que lemos a Bíblia tantas vezes. E repetimos. E recorremos a ela. E queremos ouvi-la. E queremos que ela nos seja pregada, ensinada e aplicada. Porque acreditamos que Deus falou por meio destes homens. Por meio de Paulo, em particular à igreja. Não só através de Paulo, mas também e principalmente através de Paulo. Quanto ao que me escrevestes é bom. Esta expressão também é muito rica. O que é bom? Bom é algo bonito, é gracioso, é algo excelente, é algo precioso, é proveitoso, é apropriado, é recomendável, é admirável, é aprovado, é louvável, é nobre, moralmente bom, é digno de honra, é algo que confere honra, que afeta a mente de uma forma agradável, que conforta e dá suporte, que homem não toque em mulher. Tudo isto. É bom que o homem não toque em mulher. É gracioso, é excelente, é precioso, é proveitoso, é apropriado, é digno de honra. Isso afeta a mente de forma agradável. E tudo isto é a palavra grega. Ela tem estes sentidos. É algo que dá suporte. É algo que é gracioso, bonito e excelente, que o homem não toque em mulher. Esta expressão, não toque, ela aparece nas Escrituras. No Novo Testamento, e ela tem este sentido de firmar-se, aderir, apegar-se a alguma coisa. Ela também é usada neste sentido de ter relacionamento marital, conjugal. Há uma referência a esta palavra, esta expressão, aos levitas, à prática dos levitas, aquela tribo que foi separada para o serviço no tabernáculo, no lugar santo, todos aqueles utensílios que eram usados para o culto, para a adoração do Senhor, do nosso Deus. Então é uma expressão relacionada também com a prática levítica de não ter comunhão, não ter contacto com práticas pagãs, não haver mistura. Também com certos tipos de comida. Então contacto com mulheres, esse contacto com comida, com mulheres em determinadas ocasiões ou determinadas comidas, parecem ter sido as coisas que não deveriam ser tocadas pelos levitas, para poderem estar puros, para poder servir ao Senhor, servindo Israel na adoração no tabernáculo. Por isso vem a ideia do celibato e a abstinência de certos tipos de comida e bebida, como uma recomendação para a prática levítica. Também uma expressão forte que aparece associada a esta expressão grega é a ideia de assaltar ou atacar alguém. Esta expressão era usada neste sentido, fazer um ataque, um assalto a alguém. No hebraico, também no Velho Testamento, esta palavra é usada, esta ideia de tocar também neste sentido que Paulo usa aqui em 1 Coríntios 7, este contato do homem com a mulher. E no Velho Testamento aparece com esta ideia de alcançar, de ser magoado, ferido, de ser derrotado, de aproximação, numa outra forma de usar o verbo. Mas dá alguns exemplos bíblicos no Velho Testamento. Em Gênesis, no capítulo 20, versículo 6, esta expressão que Deus usa aqui, a história de Abraão com a sua esposa, Deus respondeu em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Então esta expressão que Deus usa quando fala com Abimeleque, aquele homem que tomou Sara para ser sua mulher,
mas ele foi advertido por Deus, foi avisado por Deus e Deus impediu que ele tocasse. Então, este tocar está associado com este sentido que Paulo também usa em 1 Coríntios 7. É equivalente. Tocar na mulher significaria tratá-la como se ela fosse esposa. Um outro texto em Provérbios 6, 29, diz assim: será com o que se chegar à mulher do seu próximo, ou seja, ela é esposa de outro. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então é nesse sentido, tocar com essa intenção de ter uma intimidade que só é apropriada ao marido e à esposa terem. Este tipo de tocar não é uma referência ao ósculo santo. Porque há um contacto físico no Novo Testamento e ele aparece várias vezes no Novo Testamento. Em Lucas 7,45, se quiserem anotar essas referências, em Romanos 16, 16, em 1 Coríntios 16, versículo 20, em 2 Coríntios 13, em 1 Tessalonicenses 5, sempre no fim destes capítulos, no fim das cartas, em 1 Pedro 5, versículo 14, aparece esta ideia do ósculo santo, um beijo. Um beijo que os irmãos usavam para se saudar. Era um beijo fraterno. E a Bíblia, na minha versão, pelo menos aparece a expressão ósculo santo. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 7, ele diz àquele homem que o recebeu, diz: não me deste ósculo. Ele estava à espera que o homem o beijasse quando ele entrou na casa dele. Mas esta mulher, ele contrasta, ela não para de me beijar os pés. Então ele esperava que houvesse ósculo, mas este tocar não se refere ao cumprimento normal, ao ósculo santo, que na nossa cultura é um cumprimento, às vezes são 2 ósculos, não é? São 2 beijinhos. Em alguns casos, em algumas culturas, e nós gostamos, eu gosto de usar o abraço fraterno, que deve ser cuidadoso, muito cuidadoso. E o que deve tocar são os ombros, não é? Tocar os ombros nos ombros, dar um abraço cuidadoso, especialmente se eu vou abraçar uma menina, uma mulher, tenho procurado ter esse cuidado e espero que as irmãs também tenham esse cuidado, abraçar um homem, um menino, muito cuidado com os toques, com esta afetividade, no beijo também sermos muito cuidadosos, no cumprimento, é cultural, é a forma de nos cumprimentarmos, mas que haja aqui um revestimento de honra, de santidade, de cuidado, neste tipo de toque, mas não é não poder tocar na mão para cumprimentar, não poder tocar no rosto, ou mesmo nas costas, nos ombros, não é esse tocar, mas é o tocar como nós vimos associado à relação íntima de um homem com uma mulher, esses toques que indicam intimidade excessiva, que no caso do casamento não é excessiva. É por isso que diz no versículo 2, mas por causa da impureza, da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada esposa o seu marido. Então, este tocar está relacionado com o casamento, com aquilo que é apropriado acontecer dentro do casamento. O versículo 9 deste capítulo diz: caso, porém, não se dominem, 1 Coríntios 7, 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É porque a certa altura os jovens começam a sentir um fogo, porque a palavra abrasado vem de brasa, e no grego é exatamente isso, é algo que queima com fogo, é algo que está inflamado. E a partir de certa altura os jovens começam a sentir esse fogo. E é um fogo que queima, é um fogo que pode causar destruição. É um fogo que, se não for controlado, pode prejudicar, pode magoar, pode ferir. É por isso que aquela palavra, tocar, ela também tem uma associação de assalto, de algo que fere, que magoa. Existe a possibilidade de, ao tocar desta forma noutra pessoa, a ferir, a magoar, a ofender, a maltratar. E por isso, se alguém se sente assim, abrasado, então tem que pedir ao Senhor uma esposa. Se alguma mulher se sente assim, inflamada, a queimar, deve pedir ao Senhor um marido. Porque esse tipo de comportamento, de toque, só cabe dentro do casamento. É só depois de firmar diante do Senhor, diante de uma sociedade,
que têm um compromisso um com o outro para toda a vida, até que a morte se separe. Depois então pode tocar, depois então pode abraçar dessa forma, pode ter esse tipo de intimidade. Um exemplo muito negativo acerca deste fogo, um exemplo bíblico muito negativo, está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. 2 Samuel, o segundo livro de Samuel conta a história de um dos filhos de Davi. E como consequência do pecado de Davi nesta área, a forma como ele tocou inapropriadamente numa mulher que era mulher do próximo, não era mulher dele. E certamente ele não ficou sem castigo. O profeta disse que ele iria ter consequências. E uma das consequências imediatas foi o que Absalão, o seu filho, fez com as concubinas. Mas não apenas com as concubinas, o que Amnon, o outro filho, fez com a irmã de Absalão, que também era filha de Davi, com Tamar. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela, a amou, apaixonou-se. Outras versões dizem ele apaixonou-se, ele enamorou-se. A palavra mais próxima da palavra namorar que nós temos é esta na Bíblia: enamorou-se. Então, ele enamorou-se e quem conhece a história, se não conhecem, leiam esta história, é trágica. Por causa desta paixão, por causa deste fogo, por causa deste abrasar-se, o que aconteceu com este homem, o que aconteceu com esta mulher, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Absalão, é horrível, é trágico. Mas por causa deste tipo de sentimento que não foi controlado, não foi orientado, e por isso a necessidade que nós temos de falar sobre estas coisas para todos, especialmente para os pais, para aqueles que precisam educar os seus filhos, saber o que é que Deus diz, o que é que Deus ensina, para poder orientar os filhos, como lidar com esse fogo que surge em alguns momentos na sua mente, no seu coração, no seu corpo, como lidar com isso. O que é apropriado ou inapropriado, o que é certo ou errado, o que é que Deus diz. Porque o padrão não é cultural, não é de Corinto, não é de Portugal, não é do mundo ocidental ou oriental, mas é o que é que Deus diz. O que é que Deus quer, como é que Ele quer que eu faça. Ele disse isso para todas as culturas. Esta carta foi escrita não apenas para os de Corinto, mas para todos aqueles que buscam e querem adorar o Senhor Jesus e que se reúnem em todo lugar. É assim que começa a carta. Uma carta dirigida a todos que adoram e amam o Senhor Jesus Cristo e que o buscam e que estão em qualquer lugar. É para nós, esta carta é para nós hoje, sim. E é para os pais saberem educar os filhos, ensinar os filhos sobre estes assuntos, é para os jovens estarem atentos e verem qual é o padrão bíblico. E o que é que dá não se controlar? Dá em histórias trágicas como esta, de Amnon e de Absalão. Então este assunto, esta resposta, este capítulo, é por causa da impureza. É por causa da impureza, e isso está no versículo 2, por causa da imoralidade sexual, por causa daquilo que é inapropriado fazer com o corpo, é que Paulo escreve estas coisas e dá esta recomendação, ou este mandamento, ele dá esta instrução divina, bíblica, por causa deste assunto da impureza que cada homem tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Uma outra versão diz por causa da fornicação. Palavra forte, mas é uma forma de traduzir o termo grego, porneia. As coisas que se pode fazer com o corpo que estão fora da vontade de Deus. Estes assuntos, como nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23, eu creio que estes assuntos e este versículo está relacionado com esta questão da intimidade, da sexualidade, dos órgãos genitais. E as nossas crianças já ouvem falar disto na escola. Já na escola, mesmo na escola cristã, nas escolas, nas famílias, já ouvem falar esta linguagem. Elas sabem que têm sexualidade, sabem que têm
órgãos reprodutores e começam a ouvir, e esta informação começa a chegar, às vezes da pior forma. Em filmes, em séries, em músicas, em publicidades, as crianças passam nas ruas e veem informação, revistas que têm acesso quando entram numa bomba de gasolina. Os pais vão abastecer combustível, se levam a criança, tem lá uma banca de jornais e revistas e as crianças são introduzidas a este tipo de linguajar inapropriado. Mas este versículo corrige aquilo que eu creio que é uma tendência nossa. A nossa tendência é tratar com muita vulgaridade algo que é santo, que é digno. Há uma tendência na nossa cultura ocidental de tratar de forma muito leviana e muito vulgar e muito comum algo que deve ser revestido com especial honra. Versículo 23 de 1 Coríntios 12 diz: os membros do corpo, está a falar de membros do corpo, partes do corpo, que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos. Esta expressão decorosos, ela está associada com o decoro, com o pudor, com aquilo que é respeitável. Aqueles que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra. Esta é a expressão que eu queria destacar, especial honra. Aquelas partes do corpo que nós tendemos a esconder mais. Tendemos a guardar mais, ou deveríamos. Essas partes, elas devem ser realmente revestidas de especial honra. Por isso, não é apropriado, creio mesmo, e afirmo que não é apropriado conversar, brincar, ensinar de uma maneira vulgar, indigna, desonrosa acerca da sexualidade. Acerca dessas partes do corpo humano, acerca desses toques e dessa afetividade que é própria do casamento, que existe no casamento. Mas não se deve fazer brincadeiras vulgares, usar linguagem vulgar. É algo santo, é algo que deve ser revestido de especial honra. Nós devemos evitar brincar com os nossos filhos, com os nossos jovens, sobre estes assuntos. Isto deve ser algo revestido de especial honra. Isto não significa que nós não podemos conversar. Pelo contrário, nós devemos conversar. É preciso conversar. E se for brincar, se for uma brincadeira, que seja de uma maneira digna, não de uma maneira vulgar. Se quer brincar sobre o assunto do casamento, que seja uma brincadeira muito sábia. Eu aprendi que é muito difícil brincar de maneira séria, sábia, com bom senso. Eu tenho muita dificuldade para ser engraçado e ser respeitoso ao mesmo tempo. Eu acho que é quase impossível conseguir fazer alguém rir sem ao mesmo tempo deixar de ridicularizar alguém, a mim ou alguma pessoa, ou diminuir alguém e ridicularizar alguém. Eu acho quase impossível. Mas é possível. Pouco provável, mas é possível. Eu acredito que há possibilidade de brincar sobre este assunto sem ofender Deus e sem ofender a pessoa e sem tratar de uma forma desonrosa o corpo e estes membros do corpo que nós devemos revestir de especial honra. Por isso, é uma recomendação. Vamos tratar com muito cuidado este assunto. Vamos escolher muito bem as palavras, os momentos. Não vamos brincar inapropriadamente acerca de casamento e do relacionamento que deve existir entre um homem e uma mulher. Muitas brincadeiras que se fazem atualmente com os nossos filhos nas escolas é tentar insinuar relacionamento sexual entre homem com homem, mulher com mulher. Muitos insultos ou brincadeiras que querem fazer rir estão associadas à homossexualidade. É uma das formas mais depravadas, que mais ofende Deus, é que mais suscita a ira de Deus, ou que é uma evidência da ira de Deus, é a homossexualidade. Nós sabemos que para Deus é abominável homem deitar-se com homem, mulher deitar-se com mulher, tocar dessa forma um no outro. É algo apropriado para um homem fazer com a sua esposa, depois do casamento. Então nós temos que ter muito cuidado ao escolher as palavras que nós usamos para falar sobre este assunto. Mas é um assunto
que precisa ser falado, precisa ser conversado. E um texto muito importante sobre este assunto está um bocadinho antes, no capítulo 6. No capítulo 6 desta carta, Paulo começa a tratar este assunto. E ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, uma pergunta muito comum: um jovem cristão pode namorar? Um crente pode namorar? A resposta é respondida por este versículo, eu acredito. É lícito? Poder pode, mas talvez não convém. Há coisas que não convêm. Um jovem enamorar-se, um jovem namorar, um jovem assumir um compromisso com uma moça que ele não vê que ela venha a ser sua esposa, não tem condições ele de ser marido, nem ela de ser esposa. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Relacionamentos que podem dominar a atenção, a mente, o pensamento, o tempo, são relacionamentos que podem dominar a pessoa. E é inapropriado entrar num relacionamento que é para dominar. Esse relacionamento de compromisso de um homem com uma mulher, há algo ali de ligação que é para ter domínio. O meu relacionamento com a minha esposa, a lembrança da graça deve dominar o meu pensamento. Agradar à graça, e nós já vamos ver isso ainda no capítulo 7 e em outras ocasiões, mas a minha esposa, a relação que eu tenho com ela deve-me dominar, deve-me controlar, deve colocar-me limites, deve ocupar o meu pensamento. E depois há aqui alguns exemplos. Versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas deixem-me dar outros exemplos que os jovens lutam, não só com a comida, e coisas que dominam. A sexualidade pode dominar, relacionamentos podem dominar, mas os alimentos podem dominar. Músicas são para os ouvidos e por exemplo, os filmes são para os olhos, os desportos são para os músculos, as contas bancárias são para o dinheiro, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, o corpo. Ou seja, há coisas que nos dominam, há coisas que as músicas dominam, o entretenimento domina, os jogos, os filmes, o desporto, ganhar dinheiro, domina a mente de muita gente. E esquecem que essas coisas todas vão passar. Tudo isso vai passar. E o corpo, nós precisamos lembrar que é para o Senhor. Então nós precisamos nos libertar dessas coisas que nos dominam. E o texto continua, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este é um texto muito importante acerca deste assunto. É por isso que logo a seguir entramos no capítulo 7 e há instruções claras, específicas acerca deste assunto, mas um outro texto muito importante é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 3, a partir do versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Eu vou ler, não está na projeção, mas se quiserem anotar ou abrir a vossa Bíblia, eu queria ler alguns versículos acerca das instruções que Paulo deu acerca deste assunto à igreja em Tessalónica. 1
Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade, da prostituição, das coisas erradas com o corpo. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, esse desejo descontrolado, sexualmente falando, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador. É Ele que faz justiça nestas questões. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Este assunto deve ser tratado com discrição, com honra, com respeito. Um conselho bíblico que eu encontro no livro de Cantares, no Cântico dos Cânticos, é este. Está no capítulo 2, versículo 7, é como um coro, como um refrão. No capítulo 3, versículo 7, 5 e no capítulo 8, versículo 4. 2, 7, 3, 5, 8, 4. Não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O toque, esse toque afetivo, esse abraço prolongado, esse beijo prolongado, esses pensamentos, essa lascívia prolongada, isso acorda o amor, isso desperta o amor. Ouvir músicas, ver filmes, assistir séries, consultar literatura, consumir livros, revistas que tratam este assunto, que descrevem este assunto, é despertar o amor, é acordar o amor antes do tempo devido. Então é preciso esperar até que o amor queira, assumir um compromisso de fidelidade até à morte. E quando esse compromisso está assumido, e é assumido diante do Senhor e diante da família e da sociedade, então sim, o amor pode acontecer. Esse amor físico, esse amor intenso, essa paixão pode ter lugar. Beijos ou abraços prolongados, carícias, pensamentos lascivos, alimentados por imagens, filmes, séries, músicas ou conversas. Tudo isso deve ser evitado para não acordar nem despertar o amor. Um livro muito importante sobre este assunto que eu recomendo é este de Lu Priolo, Namoro, identificando sinais de perigo. Os tópicos que este irmão trata neste livro são estes: dúvidas persistentes sobre o relacionamento, um espírito contencioso, fuga de certos assuntos ou tópicos de discussão, intimidade física intensificada. Número 5, medo de terminar o relacionamento, forte oposição de familiares e amigos, ausência de harmonia espiritual, orgulho, especificamente um padrão de não reconhecer erros, ira, impaciência, intolerância, egoísmo, inabilidade para resolver conflitos, falta de compaixão, desrespeito ou desprezo, amargura ou falta de perdão, comportamento irresponsável, pensamento irracional, por exemplo, ciúmes, inveja, desconfiança, medos excessivos ou irracionais, julgamento precipitado. Número 19, passividade excessiva, legalismo ou perfeccionismo, conflitos não resolvidos, desonestidade, intemperança, isto é, a falta de domínio próprio, em algumas áreas como alcoolismo, a gula, abuso de drogas, jogos de azar, comportamento sexual pecaminoso, consumo de pornografia, tagarelice e, por fim, as poucas áreas de interesse comum. Ainda a possibilidade de falar de outros perigos, mas ele fala de áreas no relacionamento entre um jovem e uma jovem, entre um homem e uma mulher, que são potenciais perigos. Áreas que, se não forem tratadas à luz da palavra de Deus, no seu coração, aquelas expectativas que existem, ou comportamentos desviantes
que poderão entrar no casamento e destruir a intimidade, a comunhão, a alegria, o prazer do casamento. Mas sobre este texto de 1 Coríntios 7, eu queria voltar ao ponto 4. O ponto 4 desta lista de capítulos fala, e é o único ponto que fala deste assunto. Todos os outros tratam outro. O livro não trata só sobre este tocar, esta intimidade física intensificada. O livro trata de outros assuntos. Não é só sobre o tocar desta forma. Mas no capítulo 4 ele aborda este assunto. E há alguns avisos que eu gostaria de trazer, ou ler algumas frases que o irmão Lupriol, um conselheiro bíblico, um irmão que nós temos tido a oportunidade de ouvir, ensinar, de conhecer, e nós reconhecemos a idoneidade dele e o amor que ele tem por Deus e a responsabilidade, a seriedade com que ele usa as Escrituras. Então ele diz assim, tenha cuidado, ou tome cuidado, como os brasileiros dizem, tome cuidado, tem cuidado tu com este sinal. Ele é endêmico. Endêmico significa que está por todo lado. É como uma epidemia. Está por todo lado. Ele espalhou-se. Ele é endêmico na nossa sociedade, na nossa cultura. E até mesmo entre cristãos. O quê? Esta intimidade física intensificada, este tocar desta forma. Isto está por todo lado e está normalizado. E até entre cristãos está normalizado. Então este autor, Antoni Florio, descreveu assim este sinal de perigo no seu livro 2 para se prepararem. Um livro de preparação para casamento. Você resolve limitar a aceleração da sua intimidade física, mas descobre que a cada novo encontro recomeça de onde parou. Às vezes casais envolvem-se fisicamente como uma maneira de evitar conflitos. Uma das razões pelas quais existe um sinal de perigo é que o seu relacionamento permanece apenas no nível físico, do cortejar ao casamento. Depois de casado, talvez não goste da personalidade que anda junto com aquele corpo. Foi só uma relação física. E depois não aprendeu a lidar com o caráter da pessoa, nem com o seu caráter. E depois já não gosta daquela pessoa com quem vai dividir o resto da vida. Vai viver o resto da vida. Ainda outra razão pela qual você deveria se preocupar com este sinal de perigo é que quanto mais intimidade física um casal tem durante o namoro, maior a probabilidade de que outras áreas de intimidade sejam diminuídas. É mais fácil expressar afeição física do que revelar o que está a acontecer dentro do coração. É mais fácil evitar conflitos envolvendo-se fisicamente do que se comprometer em resolvê-los. Esta abordagem, porém, não produzirá soluções de longo prazo e não resultará num bom casamento. Na verdade, após o casamento, você pode descobrir que não gosta muito da pessoa que mora dentro daquele corpo que você amou tão intimamente antes do casamento. Quando eu descubro que um casal de namorados que aconselho está a lutar contra o pecado sexual, normalmente o meu primeiro recurso é ajudá-los a achar alguém, de preferência um líder da sua igreja, a quem possam prestar contas, de modo semanal, quinzenal ou às vezes diário. Prestar contas das suas ações. Há outras medidas que podem ser tomadas para prevenir o pecado sexual, sendo uma das maiores a limitação do tempo que o casal passa sozinho. Se o casal não puder controlar-se, mesmo após tomar essas medidas, talvez seja o momento de encerrar o relacionamento ou pelo menos dar um tempo até que ambos possam desenvolver mais domínio próprio. E é isto que nós, como família, como pais, como conselheiros, devemos fazer. Nós devemos ter este tipo de abordagem com os nossos filhos. É isto que eu creio, é isto que nós estamos a ensinar, é isto que nós vamos procurar praticar também nesta igreja. É este tipo de conselho, de recomendação, é isto que nós recomendamos que os pais, os irmãos mais velhos, saibam, esta é a vontade de Deus. É este tipo de conselho que devemos dar aos mais novos, que lutam, que escrevem, que perguntam sobre estas coisas. Estas são as respostas que eles devem obter. É este tipo de conselho que devemos dar. Não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Não acordeis, nem desperteis o amor,
até que este o quê? Então, não aos beijos prolongados, não aos abraços prolongados, não aos pensamentos lascivos prolongados, não ao tempo de ficar sozinhos, juntos, saídas juntos, nada de prolongar essas oportunidades, mas sim viver para agradar ao Senhor. E pulando um pouco à frente no capítulo 7, lendo os versículos 32 até 35, 1 Coríntios 7, 32 a 35. Quem não é casado, quem é solteiro, quem ainda não tem esposa, cuida das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. É isto que um cristão deve fazer. Se não é casado, então procure agradar ao Senhor. Mais do que agradar ao futuro marido ou à futura esposa. O que se espera, o que a Bíblia, o que Deus espera, o que a Bíblia diz que um cristão deve fazer se não é casado, é ocupar-se das coisas do Senhor para agradar o Senhor, ao Senhor. Versículo 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Digo isto, versículo 35, em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso. De novo aquela palavra, decoroso. Aquilo que é elegante, aquilo que fica bem, aquilo que é bem formado, que é gracioso, aquilo que é agradável, aquilo que é próprio de quem se conduz convenientemente, aquilo que é próprio em palavra ou comportamento, em atitude, aquilo que tem boa reputação, que é honorável, que é respeitável. É isso que é decoroso. A palavra decoroso significa todas estas coisas bem formadas, coisas elegantes, coisas que ficam bem, que são agradáveis. É isto que Paulo quer ao escrever esta carta. Ele quer que haja honra, que haja respeito, que haja boa reputação. Ele quer que haja um comportamento conveniente. É por isso que ele escreve. Não para criar armadilhas, prisões, laços aos jovens. Agora eu não posso isto, não posso aquilo. Não. Ele quer nos libertar por meio da palavra, do Evangelho, do amor a Cristo. Nos libertar dessas pressões que nos amarram. É para nosso próprio interesse, para nosso benefício, é para honrar o Senhor, para lhe agradar, que nos facilite o consagrarmos-nos ao Senhor. Ao fugirmos destas coisas, ao evitarmos estas coisas, isso facilita nos consagrarmos ao Senhor. É o que está no versículo 35. Desimpedidamente, sem impedimentos. Poder ter a nossa mente livre, o nosso corpo livre para agradar o Senhor. É isto que Deus quer. É isto que a Bíblia ensina. E depois o versículo 39, sobre estes assuntos, o marido agradar a esposa agradar o marido, e sobre casamento, nós podemos e pretendo continuar a falar, se Deus der essa oportunidade no futuro. Mas o versículo 39 gostaria de o referir. É livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É casar no Senhor. A vida é centrada no Senhor. A futura esposa do meu filho, que seja no Senhor. O futuro marido da minha esposa, da minha filha. O futuro marido da minha filha, que seja no Senhor que ela o encontre. Que o futuro cônjuge dos nossos jovens, que seja no Senhor. Tudo centrado no Senhor. É para agradar o Senhor. Não é para nós, não é para me agradar a mim. Mas isto é o que a Bíblia ensina. Não é uma posição exclusiva desta igreja. Esta é a posição bíblica. Isto não é nenhuma novidade, isto não é nenhuma modernice. Isto é a verdade revelada ao longo dos séculos. E está aqui para nós a lembrarmos e vivermos e aplicarmos. Repetindo o versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor é preciso saber o que lhe agrada. Para agradar ao Senhor é preciso saber o que lhe agrada. Faz sentido esta frase? João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para sabermos o que agrada a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber o que é que Ele quer. Saber o que é que Ele gosta. Porque há alguns avisos, e sobre este assunto de agradar ao Senhor, rapidamente ler alguns versículos, alguns avisos acerca desta questão de agradar ao Senhor. Os que estão na carne, Romanos 8:8,
não podem agradar ao Senhor. Capítulo 12, versículo 1, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O vosso corpo deve ser para agradar ao Senhor. 14:8 de Romanos, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Há benefício em agradar ao Senhor, porque os homens também o vão aprovar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 15. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A Ele, o Senhor. Versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. O objetivo do crente é viver relacionamentos para agrado do Senhor. É para agradar o Senhor, não para... esta agrada-me, este agrada-me. Mas será que agrada ao Senhor? Tem caráter que agrada ao Senhor? Eu tenho caráter que agrada ao Senhor. Então tudo centrado, focado no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E depois vem aqueles versículos importantes do 3 em diante. A vontade do Senhor é a vossa santificação. Mas ele introduz o assunto desta forma. Viver para agradar a Deus. Eu sei que vocês querem isso, mas é preciso progredir. É preciso crescer. Eu acredito que estes irmãos que estão aqui, estas pessoas que estão a ouvir, querem agradar a Deus. Mas nós precisamos crescer, precisamos progredir, precisamos ouvir mais, relembrar, firmar estas convicções e vivê-las. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É para agradar a Deus. Nós devemos buscar agradar ao Senhor. 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fazemos porque agrada ao Senhor. Para agradar ao Senhor é preciso saber o que lhe agrada. Precisamos conhecer. Lembrar que esta carta foi escrita para mostrar a importância do desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Nós precisamos da graça do Senhor e do poder para dizer não a este tipo de comportamento inapropriado nos relacionamentos entre homens e mulheres, moços e moças. Lembrar que este livro é um manual de conduta, não só 1 Coríntios, mas a Bíblia é um manual de conduta tanto para a igreja como para o indivíduo, crente individualmente. Algumas aplicações que eu trago do treinamento de ontem, desta semana. 5 meios de crescimento que o Ministério Evangelismo Explosivo nos lembra. Que não é novidade para nenhum de nós, acho, aqui. Mas se queremos agradar a Deus, como é que nós agradamos a Deus? O que é que podemos fazer para agradar a Deus? O que há de mais prático do que isto? Para mostrar que agradamos a Deus, que queremos agradar, que o amamos. Não é novidade. Bíblia, oração, adoração, companheirismo e testemunho. Ter tempo com Deus é ter tempo com a Bíblia, com a palavra dele. Ler a Bíblia. A pergunta é, quanto tempo o irmão ou a irmã, o jovem, o menino, a menina, passa com a Bíblia? Quanto tempo lê? E quando lê, de que forma lê? Ao falar com Deus, o que é que diz? Quanto tempo passa a falar com Deus, a dirigir palavras para Deus? Consciente que Ele ouve. Quanto tempo procura estar numa posição de adorador, de submissão, de honrar o Senhor com palavras, com hinos, com cânticos, com atitudes, com atos de serviço? E em relação aos companheiros de caminhada cristã, comunhão com outros crentes, procura ou não procura estar na companhia de cristãos? Uma das formas mais práticas de dizer a Deus que o amamos e que lhe queremos agradar é estar
com outras pessoas que também dizem que o amam e que lhe querem agradar. É sermos companheiros, estarmos na companhia e termos companhia de outras pessoas. E que ambiente, que lugares melhores os irmãos conhecem do que este e outros iguais a este, onde cristãos se reúnem para orar, para cantar, para ler a Bíblia. Conhecem algum lugar melhor? É no shopping? É na praia? É no cinema? Eu acho que não. É diante de uma televisão ou de um ecrã, de um tablet, de um telemóvel, sozinho. É assim que se tem companhia. Eu creio que é num ambiente como este, ao domingo, à quarta, ao sábado de manhã. Se não for aqui, em outros lugares espalhados por Portugal, mas noutros países, mas ter companheiros, ser um companheiro, para um dia nós podermos testemunhar, dizer o que Deus está a fazer, o que Ele fez, o que fará, sermos testemunhas de Deus, de Cristo. É isto que Ele quer que sejamos, é assim que nós lhe agradamos. Então isto não é novidade, mas nós devemos nos sentir convidados para participar da igreja e convidar outros para participar do que é a igreja. A igreja é um organismo vivo para agradar o Senhor, para servir o Senhor. Então devemos fazer este tipo de convite e de abordagem. Esta história vai ficar para a próxima. Eu tinha uma história para contar. Ela não é longa, mas eu não estou seguro que a deva contar hoje. Por isso ficará para a próxima. Queria que ficassem com esta afirmação. A melhor forma de vivermos relacionamentos agradáveis é vivermos para agradar o Senhor. E nós ouvimos sobre formas de agradar o Senhor. Espero que alguma coisa tenha ficado no meu coração, no vosso coração, a sair daqui. Sabem o que é que precisam fazer para agradar o Senhor? Passem tempo com a Bíblia. Orem. Adorem o Senhor. Estejam na companhia de alguém que quer agradar ao Senhor. E preparem-se para serem testemunhas do Senhor. Que o Senhor nos ajude.